Bem-vindos ao Investigando Herobrine. Sim, a série mais aguardada está de volta. Como sempre, muito obrigado a todos vocês pelo apoio dessa série. Com todos os vídeos somados, estamos com quase 3 milhões de visualizações. Eu já falei isso várias vezes, mas eu nunca vou me cansar de agradecer. Valeu mesmo, pessoal. Sem mais enrolações, vamos começar, porque essa é a segunda parte do terceiro episódio de Investigando Herobrine, que você vai ver aqui e agora. Opa, e aí? Seja bem-vindo de volta! Na última parte nós descobrimos o que eram as letras ofuscadas do poema final no código do jogo. E também joguei no mundo do Herobrine, onde aconteceram várias coisas estranhas. Por isso precisamos fazer uma análise de acontecimentos. Mas antes de começar, já quero deixar bem claro uma coisa. Essa análise foi feita entre essas datas que estão aparecendo aí na tela. Não foi recente, porque a análise era para estar incluída no último vídeo do Herobrine. Só que aí foi surgindo mais e mais conteúdos e eu tive que dividir o vídeo em partes, para ele não ficar com mais de 2 horas de duração. Então vamos começar! Como isso vai funcionar? Basicamente, vamos analisar cada coisa estranha que aconteceu nessa seed. Se eu descobrir que uma dessas coisas estranhas é na verdade algo normal, nós vamos descartar. Mas se uma delas não tiver uma explicação, se ninguém souber o que pode ser, aí é que a situação fica diferente. Quando isso acontecer, vamos guardar esse acontecimento para investigar mais a fundo depois. Mas ainda vai ser nesse vídeo. Para ficar mais organizado, os acontecimentos mais estranhos eu vou colocar em uma lista e colocar em que episódio isso aconteceu, que aí fica mais fácil. Um nome muito bom que eu dei pra lista é Lista Sus, porque é suspeito e também pelo meme do Among Us. E na verdade, esse nome é muito ruim, só que o roteiro desse vídeo é antigo. O primeiro acontecimento a analisar do primeiro episódio é quando eu voltei pra casa e tinham porcos dentro dela e a porta estava fechada. Isso provavelmente deve ser algo de spawn. Como o piso da minha casa era só grama, o jogo fez nascer porcos, porque a maioria dos mobs pacíficos só nascem em grama. Se bem que a única fonte de iluminação que tinha era a tocha. Mas ok. O segundo acontecimento a analisar é quando eu fui tentar matar um zumbi, só que ele não levava dano mesmo batendo nele. Isso é realmente muito estranho. Mas analisando a gravação em câmera lenta, dá pra perceber que eu não bato no zumbi, porque quando o zumbi me dá dano, ele me faz pular. E toda vez que eu ia tentar bater no zumbi, era depois que eu pulei. Ou seja, eu nunca ia dar dano no zumbi desse jeito. Então descartado. Esse outro aqui não tem um minuto específico, mas é que todas as ferramentas, sem exceção, todas pareciam quebrar mais rápido. Até mesmo as de ferro. Isso era realmente muito estranho. Mas aí é que tá. Pareciam quebrar mais rápido. Para saber se isso é verdade mesmo, era necessário fazer um teste. Mas que teste? A durabilidade de uma picareta atualmente é de 131, ou seja, hoje em dia você só consegue minerar 131 blocos com uma picareta de pedra até ela quebrar. Como eu sei disso? Apertando F3 mais H, você consegue ver informações técnicas sobre o item que você está segurando. Aí eu sei que você está pensando, você vai entrar no mundo de novo, apertar o F3 mais H para ver a durabilidade da picareta nessa versão. Mas tem um problema. Não existia F3 mais H nessa versão. Então, e agora? Como é que a gente vai saber se é mesmo diferente a durabilidade? Ou se é apenas uma ilusão de ótima? Bom, eu tive uma ideia. Eu pego um momento do vídeo onde eu vou minerar e minha picareta de pedra não foi usada. Coloco o vídeo em câmera lenta e eu ia contar toda vez que um bloco era quebrado. 1 bloco, 2 blocos, 3 blocos e por aí vai. 1, 2, 3. Nossa, a gente tá contando os blocos. 4. Pois é, essa é a melhor ideia do mundo. Para vocês terem uma noção da tamanha eficiência desse método, na hora que eu estava contando, todo mundo que estava na call investigando comigo estavam tentando me fazer perder a conta.
Ah, é melhor transmitir tela. Eu parei no 12, né? Parou no 13, parou no 13. Não, é no 12. Você acha que você vai me enganar? Parou no 12. 12, 13, 14, 15, 16, 13. 17, 18. Pra falar a verdade, eu já imaginava que isso ia acontecer. Então eu fiz questão de memorizar muito bem o último número que eu parei. E eu estava conseguindo. Estava indo muito bem. Ninguém conseguia me fazer perder a conta. Mas aí, o inacreditável, inimaginável aconteceu. Eu fui distraído. 2. 52, 53. 53. Pera, quem fez essa voz? Cara, literalmente eu compro o número. Nossa. 53, né? Beleza. 54. Não, é 53. Não faz eu perder a conta, não. Mas é sério, 54. Você me confundiu agora. 54. Bom, 55. 54. E eu acreditei nele. Era 53. Depois eu percebi que estava errado e eu comecei tudo de novo. Mas dessa vez, mais preparado. Eu ia contar e anotar no bloco de notas. Que aí fica mais fácil e vai reduzir a chance de eu me perder. Depois de contar os blocos tudo de novo, a picareta finalmente quebrou. E terminei com 61 de durabilidade. Ok, então parece que nessa versão a durabilidade da picareta era realmente diferente. Mas na verdade, eu errei. Na Wikipédia do jogo, diz que a durabilidade da picareta era antigamente 65 e não 61. Foi por 4. Pois é, essa ideia de contar os blocos que a picareta quebrou não deu muito certo. Alguns de vocês devem estar pensando: detetive, por que você não se guiou pela quantidade de blocos que você pegou? Seria muito mais fácil. Boa pergunta! Eu não faço ideia. Eu realmente não tinha prestado atenção nisso até agora. O pior é que nem precisava disso. Na Wikipédia já tinha resposta. Mas já foi agora. Vamos para o próximo acontecimento, que também não tem nenhum minuto específico. E é sobre o jogo não ter som, mesmo com ele ligado. É provável isso ser um bug da versão. Mas eu vou deixar isso na lista SUS por enquanto. Vamos para as coisas estranhas do segundo episódio. O primeiro é quando eu vi uma galinha descer escada para a área de mineração, só que ela levou dano e não era para isso acontecer, já que as galinhas não levam dano de queda. A primeira coisa que eu pensei é que como a escada para mineração era bem estreita, ela podia ter se sufocado em algum bloco e ela levou dano, mas analisando a gravação em câmera lenta, dá para perceber que a galinha não encostou em nenhum bloco. Então decidi colocar na lista SUS também. O próximo acontecimento é quando eu arei as terras em volta da água, mas agora ela não está mais arada, mesmo com água. E quando você coloca água e ara as terras em volta dela, as terras aradas viram terras super aradas e não voltam a ser terra de novo. Só que mesmo assim, elas continuam virando terras normais. Na verdade, eu já sei o que pode ser isso. Uma coisa que eu percebi nessa versão é que os mobs ficam pulando com bastante frequência. Provavelmente eles pularam em cima da terra arada, que fez ela voltar à terra normal. Ah, detetive, por que você não colocou cerca em volta da plantação? Eu também pensei nisso, mas o crafting da cerca era diferente nessa versão, e eu não sabia como era. Vamos para o próximo acontecimento, que é quando eu vi nuvens no jogo, mas elas parecem ser muito grandes ou muito largas, muito estranho. Eu pensei que era porque eu já estava em uma altitude maior, mas elas pareciam ser muito grandes, e eu não sabia se era porque a neblina estava cortando, ou se a nuvem não é tão grande assim e a neblina dá essa impressão. Bom, só tem um jeito de saber, entrando no mundo de novo e deixando o render distance no máximo, o suficiente para ver as nuvens inteiras. E foi isso que eu fiz. Eu entrei no mundo e tentei alcançar as nuvens fazendo umas torres. Eu fiquei procurando uma nuvem que fosse bem larga e eu achei uma, só que ela estava bem distante. Então, eu decidi usar a estratégia da ponte, que não é tão simples assim. Você provavelmente deve estar familiarizado em fazer pontes desse jeito, de forma segura, apertando Shift para não cair. Isso ajuda muito, dá para você ficar na beirada do bloco, segurando Shift, mas você não cai. O problema é que Shift não fazia nada nessa versão. Se você fosse nessa versão e apertasse Shift pensando que não vai cair, você vai cair e vai bater sua cara no chão pensando que seu teclado bugou. Então a estratégia da ponte é basicamente, não tem como explicar, apenas veja. Nossa, você vai morrer. É.
Tô sentindo. Eu sou pro praise de ponte. Eu fiquei morrendo várias vezes até eu finalmente terminar a ponte. E agora era só esperar chegar a nuvem. Quando ela finalmente chegou, eu percebi que era na verdade a neblina que fazia parecer que a nuvem é muito larga. Mas na verdade ela sempre seguia o padrão dela do mesmo tamanho. 12 por 12 blocos. Ok, resolvido o mistério da nuvem. A próxima coisa estranha é quando eu apertei F6 e alguma coisa estranha no canto inferior esquerdo apareceu. Era como se fosse uma faixa de áudio, mas era muito estranho. Na verdade, isso não é uma faixa de áudio. É um negócio chamado Lagometer. Que eu não faço a menor ideia de como que funciona isso. Mas é como se fosse a performance do jogo. E quando tem um problema nela, tipo lag, aí sobe. Eu também não sei. Mas ok, resolvido também. O último acontecimento desse episódio era quando eu saí de casa e levei dano do nada. Só que depois eu percebi que era na verdade um esqueleto que tinha tirado flecha em mim. Mas se você vê em câmera lenta, na hora em que eu olho pra trás não tem esqueleto nenhum. Como que o esqueleto atirou flecha sendo que ele tava bem no cantinho da parede? Uma das melhores teorias que fizeram disso era sobre o esqueleto ser na verdade o Michael Jackson. E na hora que ele deu a flechada, ele andou de ré e se escondeu. Ok, falando sério agora. Isso é muito estranho, então vou colocar na lista sus. E vamos para o terceiro episódio. Eu vi mudas de árvores espalhadas pelo chão, sem as folhas estarem caindo ou a madeira sendo cortada. Aconteceu nos outros 2 episódios também. Isso é realmente muito estranho, principalmente porque isso aconteceu com quase todo mundo que jogou nessa seed. Por enquanto não temos uma resposta para isso, mas eu chuto dizer que é um bug da versão. Então, vai pra lista sus. O próximo acontecimento foi quando eu vi como se fosse um terreno quebrado. Tem uns blocos em lugares aleatórios. Sobre isso, a resposta é bem óbvia. A geração de terreno era diferente na alfa. Foi sempre melhorando com o tempo. Então vamos descartar. Próxima coisa estranha é quando eu vi uma espécie de túnel 2x2. Olhando bem, isso não se parece com um túnel, então descartado também. Depois eu vi um túnel 2x2 mais uma vez, mas na verdade isso não é um túnel 2x2. Se você olhar bem, dá pra perceber que o túnel tem na verdade 3 blocos de altura e não 2. E por causa disso, ele não é 2x2. E agora vamos aos acontecimentos do 4º episódio. Primeiro, eu vi um Creeper, só que por mais que eu tenha me afastado dele, ele ainda assim explodiu. Na Wikipédia do jogo, diz que um Creeper explode quando ele está a pelo menos 3 blocos de distância entre você. Mas nessa situação, a distância não parece ser de 3 blocos. O problema para analisar isso é que eu estava no F5, o que dificulta a contagem de blocos. E também estava de noite, o que dificulta ainda mais a contagem, já que é 90% escuridão. Isso é muito estranho. Lista sus. O segundo acontecimento é quando um esqueleto nasceu fora de casa, mesmo com várias tochas que eu tinha colocado. Você pode estar pensando, ele não nasceu perto das tochas, ele foi andando até as tochas. Eu pensei nisso também, por isso eu fui colocar 300 tochas, e mesmo assim os mobs continuaram nascendo. Aí eu pensei que pode ser que o Minecraft renderize as entidades que estão bem longe. Mas o render distance estava baixo. Sim, mas e se esse render distance só funciona para blocos? É uma teoria, mas acho que pode ser isso. Depois, eu fui craftar um slab de madeira para decoração. Mas ao invés de vir um slab, eu fiz uma placa de pressão. A resposta para isso é bem simples. O crafting do slab era diferente naquela época. E na verdade não era nem isso. A receita de crafting dos slabs sempre foi a mesma, mas eles só foram existir a partir da beta 1.3. Antes só existia slab de pedra, então descartado. O último acontecimento desse episódio é quando eu vi que as terras aradas da plantação desararam sozinhas. Eu nem pulei em cima delas, mas na verdade elas não desararam sozinhas, eu tava andando em cima delas. Mas mesmo assim isso não devia acontecer, só se eu pulasse. Mas pesquisando um pouco eu descobri que nessa versão a terra arada voltava a ser terra normal só de andar nela. E depois de um tempo isso foi removido. Ok, descartado também. Agora vamos para os acontecimentos do 5º episódio. Mas infelizmente esse vídeo não existe, eu perdi a gravação. Então vamos para o 6º episódio, o mais tenebroso de todo o mundo.
A noite no Minecraft dura 10 minutos, mesma coisa com o dia. E a segunda coisa estranha é quando eu cronometrei no meu celular o tempo que o dia ia durar. E mesmo quando deu 10 minutos, ainda demorou um tempo para começar a escurecer. Será que o jogo está bugado ou isso é só mais uma das peripécias do Henrique Bruno? Não. Eu pensava que quando dava 10 minutos ia escurecer completamente. Mas não, quando dava 10 minutos ia começar a escurecer. Beleza, descartamos isso também. Os próximos acontecimentos foi toda aquela série de bugs que ocorreram. Eu não conseguia me mexer, eu flutuava e tal. Eu acho que definitivamente podemos colocar todos os acontecimentos desse bug na lista sus. Mas ainda tem uma última coisa estranha desse episódio. Que depois que o jogo bugou, as terras que estavam no buraco que eu tinha feito começaram a virar grama, mesmo sem nenhum sol para dar iluminação. Isso deve ser porque tinha tocha no lugar. Na minha casa, do jogo, eu sempre colocava um monte de cascalho e depois quebrava, para ter a chance de vir flint. E quando eu colocava cascalho no piso de grama, ela virava terra. Mas depois de um tempo ela voltava a ser grama de novo. E a única fonte de iluminação que tinha era a tocha. Mesma coisa no buraco. E esses foram todos os acontecimentos. Mas calma, que ainda falta investigar a lista sus. O primeiro item da lista é sobre o jogo não ter nenhum som, mesmo com ele ligado. Isso era um pouco estranho, porque aconteceu com todo mundo que jogou nessa versão. Mas muita gente achou que poderia ser um bug da versão. E pesquisando no YouTube, você acha vários tutoriais de como consertar esse bug. Beleza, sabemos como consertar, mas por que isso acontece? O Cacho, que ajudou na investigação, disse que como era uma versão antiga, ela não recebia atualizações. E o que podia ser é que os áudios estavam sendo corrompidos. Mas pesquisando um pouco mais, eu descobri que não é bem isso. Resumindo bastante, o jogo antes pegava os áudios de um site, mas depois de um tempo o site parou de funcionar e não tinha como o Minecraft pegar os sons do jogo sem o site. Ok, pelo menos isso já é descartado. Vamos para o próximo da lista. Esse aqui é sobre a galinha que não levou dano de queda. Mas pesquisando um pouco, eu descobri que antigamente as galinhas levavam dano de queda. E só depois da Alpha 1.0.17 que elas ficaram imunes a isso. Beleza, esse vai ser descartado também. Esse aqui é sobre o esqueleto Michael Jackson. Meu Deus, que piada horrível essa. Muita gente estava pensando que isso era na verdade um bug da hitbox do esqueleto. Mas depois de um tempo pesquisando hitbox do esqueleto, hitbox da flecha, eu não achei ninguém que estivesse falando disso. Eu acho que isso pode ser duas coisas. Primeiro, a teoria do Michael Jackson, que o esqueleto andou de ré depois da flechada, está certa. Ou o esqueleto pode não ter atirado em linha reta, porque se fosse isso, a flecha iria esbarrar na parede da minha casa. O que pode ter acontecido é que depois que eu andei o primeiro bloco, o esqueleto atirou uma flecha mirando em mim, mas sem encostar na parede. Isso era bem provável. E só para confirmar, eu fui fazer o teste na nova versão do Minecraft. E aconteceu a mesma coisa. O que prova que isso já é normal do Minecraft mesmo. Então podemos ir para o próximo acontecimento sus da lista sus. Esse é sobre as mudas de árvores estarem espalhadas pelo chão. Isso era muito estranho, mas todo mundo estava especulando que isso pode ser um bug. Mas depois de pesquisar por muito tempo na Wikipédia do jogo e em outros sites, eu não achei nada. Até que eu vi um vídeo de 52 bugs da versão alfa. Tinha que ser 53. E o 28º bug era justamente sobre mudas de árvores. Na verdade, as mudas eram porque as folhas das árvores caíam sozinhas. Oxi, por quê? Oh meu Deus, não, estou sendo afetada pela gravidade. Não! Virei muda. Depois de muito tempo, eu descobri uma página na Wikipédia do jogo que fala sobre a história do decaimento das folhas, que no momento a maioria está incompleta, mas tem uma coisa bem interessante aqui. Na versão que eu estava jogando, as folhas caíam de acordo com um algoritmo que verifica se é um bloco sólido, abaixo ou adjacente a ele. Caso contrário, deve ser conectado a um bloco de folha que também é apoiado, desde que não esteja a mais de 5 blocos de distância do referido apoio. Para entender melhor, tem algumas imagens. O bloco S é onde está o bloco de suporte, e só podem ter no máximo 5 folhas apoiadas ao bloco de suporte.
Mais que isso, a folha cai. Se tiver uma outra folha debaixo da de suporte, essa folha também vai ser uma folha de suporte. Lembrando que a madeira não conta, só a folha. Essa imagem também mostra mais coisas. Quando tem folhas para outro lado, a contagem de folhas apoiadas continua desde a última. E com isso já dá para ter uma noção mais ou menos do que estava acontecendo. Provavelmente as folhas se espalharam por bem mais que 5 blocos. Por isso elas caíam. Para confirmar isso, eu decidi fazer um teste na nova versão do Minecraft, que não acontece mais isso. Separando todos os tipos de árvores e depois usar placas para contar por quantos blocos as folhas se espalham, considerando a folha do meio como bloco de suporte. O resultado, por incrível que pareça, em todas as árvores, as folhas se espalharam por 6 blocos ou mais. As árvores grandes eram piores que isso. Teve uma que chegou até 9 e outra até 15 blocos. Isso contando só em linha reta. Na diagonal deve chegar bem mais. Beleza, então era por isso. As folhas caíam e havia uma chance de dropar uma muda. Indo na Wikipédia do jogo, podemos ver que o decaimento das folhas era sempre adicionado e removido, E um dos motivos foi por causa das árvores grandes. Vamos para o próximo acontecimento da lista SUS. Esse foi quando eu vi um Creeper descendo na montanha. Só que mesmo depois que eu me afastei do Creeper, ele ainda assim explodiu. Então eu decidi fazer um teste na nova versão do Minecraft, recriando o mesmo cenário e vendo se o Creeper ia explodir ou não. Depois de várias tentativas falhas, eu finalmente consegui. Analisando a gravação, dá pra perceber que o Creeper realmente explode, mesmo eu estando mais distante que 3 blocos. Então beleza, esse mistério tá resolvido. Mas detetive, por que não tem nada disso na Wikipédia do jogo? Então, eu inicialmente pensei que ela estava desatualizada, mas depois de ler com mais atenção, lá estava escrito: a distância com o jogador que um Creeper cancela a explosão é maior em dificuldades mais altas. Ou seja, se você estiver na dificuldade difícil, você precisa ficar muito longe do Creeper para ele cancelar a bomba. Se você estiver na dificuldade normal, você não precisa ficar tão longe assim. E se você estiver na dificuldade fácil, você pode ficar mais perto do Creeper. Vamos para o próximo da lista, que é quando o jogo bugou e eu não conseguia me mexer. Depois de pesquisar muito, eu descobri algo que você não vai acreditar. Eu achei, no total, uma pessoa com o mesmo bug. Sério, era uma página no fórum do Minecraft. E olhando a imagem que foi enviada junto, dá pra perceber que é realmente o mesmo bug que eu tive. Dando uma olhada nos comentários pra ver se alguém sabia por que esse bug acontecia, eu achei um cara chamado Cool Pilot, que falava que esse era o Freezing Bug, o bug congelante, bug do congelamento. A maioria do post fala tudo aquilo que a gente já sabe, mas no final diz: a única maneira confirmada de corrigir isso é se matando via MineEdit ou NBT Edit. Se bem que só de sair e entrar de novo no mundo já resolve, mas talvez isso também seja uma opção. Beleza, eu já sei como é que conserta, mas o que não sabemos ainda é o motivo. Por que esse bug acontece e por que ele só foi acontecer no buraco? Eu tentei entrar em contato com essa pessoa, mas não obtive nenhuma resposta. Como eu não queria depender do cara para continuar a investigação, eu já comecei a dar uma olhada em outros tópicos. Mas eu teorizei que seria um bug de renderização de entidade. Isso explica eu estando invisível e não conseguir me mexer. E ficou por isso mesmo. Calma, ainda vamos resolver isso. Eu entrei em um servidor do Discord gringo, onde tinha bastante gente que manjava dessas versões antigas. Por isso, eu decidi perguntar pra eles sobre o que era esse bug. Mas é claro que não ia aparecer como DetetiveCraft 53, né? Vai tomar spoiler do vídeo. Eu mudei meu nome no servidor e eu perguntei pra eles. Um deles me respondeu que esse comportamento me lembra das chunks mortas. Aí eu falei, como assim chunks mortas? Eu não me lembro de como isso se chama. Então eu mandei de novo a pergunta e mais alguém respondeu. Bruh, você é a segunda pessoa hoje a perguntar sobre esse glitch. É um problema com as beiradas das chunks ou algo assim. Aí eu falei, ué, mas eu consigo minerar e quebrar blocos. Sim, isso é normal para esse glitch. Eu fiquei curioso em saber quem era a primeira pessoa a falar sobre isso. Ele disse que eu era a segunda pessoa, então quem é a primeira? Depois de subir o chat por um tempo,
eu finalmente encontrei. Era alguém que estava jogando na Alpha 1.0.4 e tinha o mesmo bug. E outra pessoa respondeu que esse é um bug clássico da Alpha, junto com um link de um cara falando sobre esse bug no fórum do Minecraft. E que se sair e voltar pro mundo não resolver, tenta quebrar os blocos embaixo de você. Se isso também não resolver, você deve ter chunks corrompidas. Mas ok, depois teve outra pessoa que respondeu, e ela falou assim: isso foi consertado na 1.0.13, junto com o SMP, Survival Multiplayer. Tem a ver com jogador saindo barra na beirada de uma chunk, de acordo com o Notch. Mas acho que vai mais fundo do que isso. Resumindo, o código para essa coisa específica está quebrado. Entidades meio que param de funcionar. E na maioria das vezes só acontece por alguns segundos até o jogo se recuperar. Eu consegui replicar esse bug, mas só dependendo da posição Y. É bem estranho. Isso explica o porquê desse bug sempre acontecer no buraco, já que depende da posição Y que você está. Então parece que tá explicado mesmo. Só que ele errou na parte em que foi consertado na 1.0.13, porque eu tava em uma versão mais recente que isso e mesmo assim ainda bugou. E isso não foi consertado por um bom tempo. Teve alguém que falou que esse bug não foi consertado até a beta 1.3. Ok, mistério resolvido. Era só um bug em que as entidades paravam de funcionar quando você sai de uma chunk e entra em outra. Eu estava fazendo análise de acontecimentos com o time dos detetives, transmitindo tela. E enquanto isso, um amigo meu, o Black Fox, estava jogando no mundo do Herobrine. Você não vai acreditar, o mesmo bug de não poder se mexer aconteceu com ele, no pior momento possível. Ele só estava vendo um porco inocente mexendo a cabeça, quando do nada o jogo bugou e estava ficando de noite. E todos os outros fatores, como a picareta não fazer animação na hora de quebrar blocos, flutuar quando não há blocos abaixo de você, tudo isso aconteceu com Black Fox. Assim como aconteceu comigo. Saiu e entrou no mundo e voltou ao normal. Eu e as outras pessoas da investigação esquecemos isso por enquanto. Só que aí o Black Fox decidiu testar uma coisa. Ele ouviu dizer que se colocar uma placa em um cacto, o jogo crasha. Será que isso é verdade? Eu vou colocar uma placa. Será que vai crashar? Acho que vai. Ih, travou. Crashou, mano! Meu Deus! Mas depois disso, eu e o Black Fox ficamos analisando o console do desenvolvedor para tentar ver o que pode ter dado aquele bug. Dá para perceber que o jogo está tentando carregar a textura da skin dele. E depois disso, tentar saber a quantidade de jogadores. Mas houve um momento em que o jogo detectou que a quantidade de jogadores é 0. Isso pode ter algo a ver com o bug e também explicaria o porquê de estar invisível. Depois de analisar um pouco mais, eu acabei descobrindo algo muito estranho. No final de todas aquelas linhas de texto, havia uma frase completamente fora das linhas de código. E essa frase estava dizendo: aqui estou eu. Here I am. Essa era a frase que apareceu. E não foi só essa não, teve outras também, como estou me escondendo, flush now, que traduz pra de descarga agora, tá? O que tá acontecendo aqui? O que é esse flush now? Conheço flush como descarga. Essas frases apareciam no log do T-Launcher. Só que como eu não uso o T-Launcher, não tinha como eu saber se aquilo era real ou não. Mesmo se eu baixasse, provavelmente só ia me deixar jogar se eu deixasse como launcher padrão, que no meu caso é o Minecraft original. Ok, se não dá pra ver ao vivo e a cores, vamos pesquisar pra ver se mais alguém percebeu isso ou não. E ninguém percebeu. Mas já apareceu pra todo mundo. A verdade é que todo mundo que tirou esses prints estava relatando algum problema na hora de abrir o jogo e abrindo o console do desenvolvedor automaticamente. Mas fora isso, ninguém falou nada sobre isso. Nenhuma thread no fórum, nenhum vídeo no YouTube, nada. Ok, não tem muitas alternativas restantes. Até que eu tive a ideia de perguntar pra quem conhece bem o T-Launcher pra saber o que é isso. Você é a primeira pessoa a falar sobre isso. Eu fui na comunidade oficial do T-Launcher no Reddit e fiz uma postagem lá explicando o que aconteceu. Esperei um tempo pra ver se alguém respondia. E depois de algumas horas eu fui respondido. Teve um comentário de alguém que não parecia estar ajudando muito. Olha só, esse bug acontece quando você tenta abrir a nova versão do T-Launcher. Vai bugar na nova versão do Minecraft. Até aí tudo bem. Para parar isso, vá até as configurações e reseta o T-Launcher. Pera, quê?
Flush now significa que a configuração está sendo resetada. Se isso acontecer depois de resetar, deleta a pasta do T-Launcher e do Minecraft. Mas melhor do que perguntar no Reddit, onde é apenas uma comunidade de jogadores, por que não perguntar para quem realmente trabalha nisso? Detetive, você é amigo de moderadores oficiais do T-Launcher? Bom, não, mas tem o site deles. E todo site tem que ter uma aba de contato. Beleza, entra no site e não tem nenhuma aba de contato. Brincadeira, tem sim, só que você tem que descer até o final da página pra achar. Ok, agora é só entrar na página, pegar o e-mail deles e falar sobre o que aconteceu. Mas você não vai acreditar. No momento não podemos responder todo mundo, devido à grande quantidade de pedidos. Não é possível! Calma, ainda temos uma chance. Wayback Machine. Wayback Machine é como uma máquina do tempo, onde dá pra ver como o site era dias, meses ou anos atrás. Copiando o link do site do T-Launcher e colando no Wayback Machine, podemos ver que o site foi salvo uma vez no dia 7 de outubro e outra em 9 de novembro de 2021. E vendo como o site era no dia 7 de outubro, aparecem os e-mails de contato. Mas espera, tem algo de muito estranho aqui. Porque do nada eles não estão aceitando mais contatos? Por que eles não estão explicando direito? Se você for ler o texto, diz que eles não podem atender devido à grande quantidade de pedidos. Mas depois ele já fala que 95% dos problemas podem ser resolvidos por você mesmo. Parece que eles não querem que você entre em contato com eles. E se for isso mesmo, não vai adiantar nada eu perguntar pra eles sobre o bug, já que eles não vão me responder. E depois de alguns dias eu revisitei a página do T-Launcher e a mensagem havia mudado. Agora aparece outro e-mail para você entrar em contato com eles sobre questões de pagamento e que outras perguntas serão ignoradas. É isso, eles não querem responder as perguntas. Mas então, e agora? Como é que a gente vai saber o que é isso? Voltando à minha postagem do Reddit, alguém respondeu o seguinte: aqui estou eu, significa o launcher abrindo, e estou me escondendo, significa o launcher rodando em segundo plano e o Minecraft abrindo. Isso faz sentido, mas eu teria que comprovar isso. Então eu perguntei pro D1RT, que ajudou na investigação, para tentar crachar na versão mais recente, que não é a versão do Herobrine. O resultado, apareceram as mesmas frases. Ou seja, o cara da postagem tinha razão. Devem ser apenas frases para ajudar os desenvolvedores a ver se não tem nenhum bug. Então, mistério resolvido. Na próxima parte de Investigando o Herobrine, vamos investigar e fazer uma análise de acontecimentos sobre uma versão que ficou bem popular, mas também que ficou bem esquecida. Muito obrigado a todos que ajudaram nessa investigação. Valeu aos membros do canal por me ajudarem a produzir esses vídeos. Muito obrigado a todos vocês por assistirem esse vídeo e vejo vocês no próximo.